poucos minutos, então vamos lá. Vamos para Atos capítulo 1. Eu gostaria de ver com vocês 4 maneiras que Deus capacitou Pedro, o apóstolo Pedro, a trabalhar por Jesus. E simplesmente vou traçar algumas maneiras no início deste livro, o livro de Atos, em que Jesus transformou Pedro. Depois de capítulo 8, eu não vou poder ir por causa do tempo, mas vamos começar pela primeira maneira em que Deus transformou Pedro. Nós sabemos que quando Pedro estava acompanhando Jesus, frequentemente ele errou. Errou quando não cogitava a possibilidade de Jesus ser levado a Jerusalém e crucificado. Ele disse, não, Senhor, isso não pode acontecer. E Jesus disse, arreda-te, Satanás, você não cogita as coisas de Deus, mas as coisas do homem. Várias vezes, Pedro teve que aprender que não é prudente falar precipitadamente na presença de Jesus. Ele foi corrigido, e mesmo depois da ressurreição, no primeiro capítulo de Atos, quando ele e os outros perguntaram sobre a iminência do reino de Deus, Jesus disse, não compete a vocês entenderem as horas, os dias, esse calendário celestial fica por conta do meu Pai, mas vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, mesmo depois da ressurreição, Pedro não entendia muita coisa. Mas algo aconteceu entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. O que aconteceu, quanto tempo exato foi, eu não sei, eu só sei o seguinte: muita coisa se cristalizou na mente de Pedro. Vamos ver, por exemplo, Atos capítulo 1. O primeiro item na pauta da nova comunidade foi escolher um substituto para repor Judas, que tinha se suicidado. E veja, como é que Pedro começou a tratar deste assunto? Ele disse, por exemplo, em capítulo 1, veja a partir de versículo 15, naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Na verdade, o Espírito Santo não tinha falado nada de antemão, em termos declarados sobre Jesus, mas depois da vinda do Espírito Santo, depois da ascensão de Jesus aos céus, a mente de Pedro gravitou para as Escrituras. E eu diria que esta é uma característica do homem de Deus. Depois da conversão, com a atuação do Espírito Santo, a mente do homem de Deus gravita para as Escrituras. E ele nem era capaz de achar um substituto por Judas, sem pensar em que parte da Bíblia isso cumpriria. E não era uma fórmula mecânica. Tudo que nós fazemos tem que ter uma passagem, porque é um quebra-cabeça com as Escrituras. Não, era uma maneira fluida. Pedro entendia que era muito melhor falar guiado pelo Espírito Santo do que falar por si mesmo. Então, ele achou, por exemplo, em versículo 20 de capítulo 1, está escrito no livro de Salmos, Salmo 69, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habita. Originalmente não tinha nada a ver com Judas, mas que Pedro, capacitado pelo Espírito Santo, via que cabia muito bem no contexto da reposição de Judas. E prosseguiu, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Irmãos, ele não está citando passagens que saltam aos olhos no Velho Testamento, como Deuteronômio 6, ou Levítico 17, o Êxodo capítulo 20, o Deuteronômio 4. Não, ele está citando salmos que em outros contextos seriam considerados
obscuros quase, mas a mente de Pedro, transformada pelo poder do Espírito Santo, gravitando para enquadrar tudo sob a ótica das Escrituras, via 2 salmos obscuros que matavam em cheio o assunto da reposição do apostolado abandonado de Judas. E, virando a página, ou na próxima página, quando desceu o Espírito Santo, a acusação da multidão é que esses caras estão bebendo às 9 da manhã. E Pedro diz muito pelo contrário. E veja, ao contrário, a partir de versículo 16, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Então, de repente, Pedro é hábil no uso dos salmos, no uso dos profetas, e ele acha como as coisas ficam conexas. Pedro está começando a conectar os pontinhos e fazer destas referências isoladas uma da outra um padrão, um esquema. E tudo se coaduna. E ele cita não somente Joel, em capítulo 2, como mais adiante, esta vez a respeito de Jesus, em versículo 25, eu sempre via o Senhor diante de mim. E mais tarde, em versículo 34, pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou. Quer dizer, era quase impossível para Pedro falar qualquer coisa sobre Jesus sem ficar ancorado nas Escrituras. Então, é um homem que não mais fala pela própria boca, fala pela própria sabedoria, mas agora ele tem uma nova base, e a base é as Escrituras, como ele tinha as Escrituras do Velho Testamento, e não importa de onde. Profetas, salmos, outros profetas, Pentateuco, tudo é passível de citação para Pedro. E mais tarde, até capítulo 8, nós podemos ver outras citações. Então, eu diria o seguinte, que a primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida do homem transformado pelo Espírito Santo transforma seu conhecimento e uso das Escrituras. Você se torna alguém pensando mais nas Escrituras. Você tem uma nova trilha, como se sua mente tivesse um sulco e todo o fluxo seguisse certas trilhas. E esta nova trilha é as Escrituras. Pensa, enquadra tudo nas Escrituras. Veja a segunda coisa que o Espírito Santo efetuou na vida de Pedro. Sua própria compreensão de quem era Jesus. Volte comigo para capítulo 2 de Atos. E se você quiser, tome sua caneta e sublinhe. Eu fiz isso, cada vez que eu sublinho uma coisa diferente, quero destacar algo diferente, eu uso uma cor diferente. E todas as palavras que eu vou citar para você na minha Bíblia estão na cor verde, porque chama a atenção. Outras coisas são em vermelho, outras coisas em preto, outras coisas em azul. E o que eu vou citar para você, nestas passagens que eu vou citar, vocês vão poder ver a evolução de Pedro na sua maneira de compreender quem é Jesus. Veja, a quem ele estava pregando? Ele estava pregando para a multidão que se encontrava. Esta multidão levou uma surpresa ao ouvir a palavra de Deus, cada representante na sua respectiva língua. E depois de algum tempo, não sabemos se foi depois de alguns minutos ou talvez mais do que uma hora, mas depois do tempo suficiente para a multidão registrar que este era um fenômeno inédito, Pedro, guiado pelo Espírito Santo, viu que cabia naquele momento uma explicação. E veja a explicação. Ele disse que isso não acontece porque os homens estão bêbados, mas isso acontece para cumprir a palavra. Quando ele começou a falar sobre Jesus Cristo, veja a evolução destes termos. Em versículo 22, quem é Jesus?
Primeiro título de Pedro para Jesus. Jesus de Nazaré, porque as pessoas lá não sabiam que Jesus era alguém além do que simplesmente um personagem da cidade de Nazaré. Então, Jesus de Nazaré. Veja o versículo 23. Este homem. Até agora, Jesus é um homem que tem procedência de Nazaré. Vire a página e veja o versículo 25. Agora, Pedro está citando passagens que têm a ver com Jesus. E em versículo 25 ele diz a respeito dele, quer dizer, deste homem, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim. E já coloca Jesus em outro patamar, já atribui, se não declaradamente agora, daqui a alguns minutos vai ficar óbvio para todo mundo, atribui divindade a este homem de Nazaré. Mas, em versículo 27, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo... Agora veja a evolução. Jesus de Nazaré, este homem, o Senhor, o teu santo, e continua em versículo 31. Prevendo isso, fala da ressurreição do Cristo, do ungido. Prosseguindo, veja versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Como eu falei, em versículo 25, a referência ao Senhor é uma referência, é uma atribuição de divindade a Jesus. Como é que eu sei disso? Porque no contexto original, o Senhor, no Velho Testamento, sempre é Deus, o Pai. Equivaler Jesus a Deus Pai é atribuir a Jesus divindade. E ele deixa bem claro em versículo 36 que Deus o fez igual a ele mesmo, porque alguém assumindo o título de Senhor e Cristo tem que ser alguém divino. E veja outra coisa, mais adiante, em versículo 38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Pela primeira vez ele junta os dois termos. E nunca devemos pensar que Jesus é o primeiro nome e Cristo é o sobrenome. Ronald Prater, Jesus Cristo. Não. Jesus, o Cristo. Jesus com o pleno significado do ungido. Mas Pedro está apenas começando. Usa de novo este título e veja como ele termina versículo 39. Para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Quem é o Senhor em versículo 39? É Deus Pai. Quem é o Senhor em versículo 36? Jesus. Quer dizer, Cristo Jesus, este Jesus de Nazareno é ungido, este Jesus de Nazareno é Deus. O que eu quero mostrar para vocês é que nós estamos vendo a mente de Pedro ganhar fluidez. Ele vai de um título para outro. Ele não cita estas passagens mecanicamente. Não, deixa eu ver. Cristo, Jesus é o Cristo, mas eu não devo dizer Jesus o Cristo. Não, a coisa flui. Esse é esse homem que vocês crucificaram. Ele é um ungido, ele é o Messias, é Jesus, é o Senhor, é Deus. E esta fluidez continua nos primeiros sermões de Pedro. Veja, por exemplo, capítulo 3. Em outra situação, perante outra audiência, Pedro começa, vamos dizer, humildemente, mas ganha embalo. Veja versículo 6, por exemplo. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Fique de pé, ande. Mais adiante, quando foi chamado para pregar sobre isso, veja versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo. Seu servo. A palavra servo no Velho Testamento já vem carregada de certa bagagem? Sim. Quem sabe o servo de Isaías 52, 53, já vai atribuir a esta palavra forte
bagagem, muito peso, mas Pedro fala de uma maneira desembaraçada sobre Jesus. Jesus é seu servo. E veja 2 novos títulos para Jesus em versículo 14. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Pedro já levantou o voo. Ele é muito fluido, muito confiante. Ele entende quem é Jesus. Ele atribui a Jesus divindade com a maior naturalidade e ele não tem medo de ser contradito no que ele diz. Em versículo 18, no fim, chama Jesus de o seu Cristo. E só 2 ou 3 outras expressões, veja, por exemplo, em versículo 20. Mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Jesus, Cristo, Cristo, Jesus, pode ir um na frente da outra, não importa, desde que entenda que Jesus é um ungido, é Deus, um nazareno, tudo isso junto. Nazareno, para a audiência que precisa associar a grandeza e a divindade deste homem com um personagem histórico, mas em termos teológicos, Jesus de Nazaré é o Senhor, é Deus. Continua em versículo 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, e para que isso não seja monótono, veja versículos 27 e 30, só para fechar. Por estes capítulos, o placar, eu não sei quantos, 10, 12-0 para Jesus, ele já ganhou, já esse jogo. Veja versículo 27, o teu santo servo Jesus. Ele acopla um termo ao outro com a maior naturalidade. E finalmente, em versículo 30, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então, o que é que o Espírito Santo, pela palavra de Deus, nos capacita a fazer? Nos capacita a evoluir e ampliar e crescer no nosso conhecimento de Jesus. Não somente em nossa compreensão dos termos que poderiam ser usados para nos referir a Jesus, mas entender a natureza de Jesus e como todo o Velho Testamento gravita para ele, como todo o Novo Testamento aponta para ele. Todas as Escrituras acham em Jesus seu polo norte magnético, a gravitação bíblica. Estas capacitações, capacitação para entender e usar as Escrituras e capacitação para entender e compreender melhor Jesus Cristo, produziram 2 efeitos saudáveis em Pedro. Veja, por exemplo, o primeiro exemplo deste efeito. Aumentaram tremendamente sua coragem em enfrentar seus acusadores e não se deixar intimidar pelos ameaçadores. E o primeiro exemplo disso foi em capítulo 4. Ele já foi... Na verdade, vamos começar com o capítulo 2. Há certas passagens aos quais eu quero chamar sua atenção. Veja, por exemplo, capítulo 2, e vamos começar com versículo 22 e 23. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: quantas vezes Pedro usa a segunda pessoa plural, vocês? Ele usa isso, por exemplo, em versículo 22. Israelitas, mas vejam que Deus fez entre vocês,
como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue. Mais adiante, em versículo 23, e vocês, com a ajuda de homens. Irmãos, todos nós sabemos como às vezes nossas pregações são genéricas. O mundo está ruim, os homens são assim. Parece que você está pregando para um ponto, mais ou menos 1,5 metros à esquerda do olho do seu ouvinte. Não é? Sempre temeroso para enfrentar alguém. Pedro não é assim. É como se tivesse o dedo em riste apontando para os acusadores. Vocês. De fato, este vocês, eu contei 5 vezes que ele usa vocês em capítulo 3. Olha, esta é pregação corajosa. Veja o versículo 13. Depois da cura do mendigo aleijado. Veja versículos 13 em diante. Conte comigo, às vezes. Vamos começar com o versículo 12. Israelitas, este é o termo genérico. Mas veja como ele transforma este título genérico em algo pessoal. Israelitas, por que isso os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós. Veja versículo 13, mais ou menos na metade. Glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto. Veja o início de versículo 14. Vocês negaram publicamente o santo e justo. Veja o início de versículo 15. Vocês mataram o autor da vida. Veja versículo 16. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. O homem capacitado pelo Espírito Santo finalmente perde o medo de abordar diretamente os ouvintes. Pode olhar diretamente para os ouvintes e dizer vocês. Pregação forte sempre é pessoal. Você pode se dirigir a uma multidão de 3.000 pessoas. Mas o tom da pregação tem que ser pessoal. Pedro começou, homens de Israel, israelita. Não demorou até o dedo estar apontado para eles. Vocês, não foram os homens em geral, a corrupção em Brasília. As pessoas em geral fazem isso. Vocês mataram o homem. E outra coisa, veja capítulo 4. É interessante, nós podemos entender claramente os primeiros 7 capítulos do livro de Atos pelas 3 vezes em que Pedro ou Estevão são chamados perante o Sinédrio. Simplesmente quando você lê a palavra Sinédrio, sabe que é uma das divisões dos primeiros 7 capítulos do livro de Atos. E a primeira vez, Pedro e João foram levados perante o Sinédrio por terem curado este homem aleijado e por terem pregado o nome de Jesus. E veja a resposta de Pedro quando foi chamado a atenção para não fazer isso. Em capítulo 4, vamos para capítulo 4, melhor. Veja a partir de versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi crucificado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio de nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Pedro, e com toda a reverência eu falo isso, Pedro quase está, eu não digo brincando com a audiência, mas está tratando como se não o afetasse em nada. Acusação. Em outras palavras, quando ele diz em versículo 9, visto que hoje somos chamados, é como com um tom de credulidade, quer dizer, nós estamos sendo interrogados. Tudo isso. Toda essa interrogação tem sua origem num ato de caridade. Você tem que estar brincando comigo. Mas desde que vocês nos chamaram
Por causa disso, tá bom, eu vou usar esse trampolim e fiquem sabendo que por trás desta cura é o homem cujo poder vocês negaram, ao o entregarem para serem mortos. É por meio deste homem, deixe-me acertar as direções, por meio deste homem, que este homem foi curado. Ele faz uma associação, mas veja o que o Espírito Santo deu a Pedro a capacidade de fazer, de ter coragem diante dos acusadores. É como se ele e João fossem as únicas pessoas pensando logicamente no momento. Deixe-me entender. Esta acusação tem sua base porque um ato de caridade foi feito. Tá bom. Desde que a ocasião é esta, fiquem sabendo de algo muito mais profundo do que uma simples cura. E mais adiante, na segunda vez, em que Pedro e supostamente e os outros apóstolos foram levados perante o Sinédrio, em capítulo 5, o mesmo tom, quase de incredulidade. Pedro está se cansando disso, de ser levado perante alguém que vai julgar algo que foi feito tão obviamente bem que não merece ser discutido. Mas, visto que esta é uma boa ocasião, eu vou usar isso para pregar a origem disso. Mas veja, a partir de capítulo 5, eles foram levados de novo perante o Sinédrio. E veja, versículo 27 em diante. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. E não está escrito, mas Pedro deve ter pensado, sim, exatamente é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos tornando vocês culpados disso. Mas Pedro diz, e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador. Mais dois termos, veja como a compreensão de Jesus está evoluindo na mente dele, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Eu quero que vocês notem uma coisa, não podem notar isso aqui, mas mais tarde, várias vezes, são 4 ou 5 defesas que Pedro e os outros usam. Várias defesas perante as autoridades. E no início, tanto perante o povo como perante as autoridades, Pedro toma muito cuidado ao explicar. Ok, deixa-me explicar. Um homem, certo Jesus de Nazaré, ele andou fazendo coisas e Deus estava com ele capacitando, e ele evolui até pronunciar Jesus Deus. E as primeiras explicações em capítulo 2, em capítulo 10, nós podemos ver a quase infinita misericórdia e paciência e ternura de Pedro para com os próprios judeus. E eu não menosprezo isso. Foi este carinho, esta ternura, que a audiência podia notar por meio, mesmo no meio de rigor, de acusação, que levou 3.000 pessoas. E mais pessoas foram batizadas. Não estou negligenciando este fato de forma alguma. Mas mais tarde, em capítulo 4, em capítulo 5, Pedro não se alonga muito. Por quê? Porque Pedro é inteligente. O Espírito Santo capacita o obreiro a ser mais perceptivo. E Pedro percebe, olha, essas cabeças duras. Tato só vai até certo ponto. Eu não vou ser descortês. Mas eles sabem muito bem o que é o jogo. Eles sabem muito bem que nós não vamos nos calar. Então eu volto a repetir. O Jesus que os senhores, mais uma vez, que os senhores mataram, é o Senhor que nós estamos proclamando.
Alguém ainda com mente aberta? Espero que sim. Senão, essas acusações têm base, porque estamos fazendo coisas em nome de Jesus, mas conecte os pontinhos, seus lerdos. Não fazem sentido, tem base em coisas boas, e é só colocar novas lentes, e você vai ver que esse Jesus de Nazaré, que capacita este homem a andar, que capacita mim e os outros a fazerem coisas bondosas, que capacita as pessoas a falar em nome de Jesus, em línguas que nunca estudaram. Conecte os pontinhos e tirem suas próprias conclusões. Este Jesus de Nazareno é Deus, é o Senhor. E finalmente, veja capítulo 5. Acabamos de ler isso nas minhas notas, foi isso exatamente o que vi. Vocês veem que versículos de 29 a 32 de capítulo 5 são compactos. É basicamente o que ele tinha falado antes em capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, só que 3 vezes mais extensos lá. Tá bom? Então, a última coisa a qual eu gostaria de chamar a sua atenção. O Espírito Santo capacita seu servo a ter uma confiança positiva. Positiva. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, Pedro e os demais apóstolos, e talvez os 120, se não todos os 120, pelo menos uma boa parte. Porque nós sabemos que em 1 Coríntios 15, que Cristo apareceu a muito mais, a muitas outras pessoas, 500 pessoas, de uma vez, além dos apóstolos. Mas sem dúvida, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, o fundamento, pedra angular sendo Jesus, mas o fundamento é os apóstolos e os profetas. Com certeza, os apóstolos eram os porta-vozes principais. E Lucas, o narrador, o compilador deste livro, usa 2 palavras em referência aos apóstolos, no tipo de pregação que eles fizeram. Quero chamar a sua atenção para estas palavras. Volte comigo para capítulo 4. Veja versículos 32 e 33. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Vão comigo adiante para capítulo 8. Veja versículo 25. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Eu quero chamar a sua atenção simplesmente para o seguinte. Para os apóstolos, e daqui a um minuto eu vou fazer uma adaptação para nosso caso, para os apóstolos, 2 verbos faziam sentido. Testemunhar, e quando Lucas usa esta palavra, quase sempre vem conectado com a palavra da ressurreição. Na verdade, o que os apóstolos falavam era uma coisa dupla. Uma coisa em que podiam usar escrituras, uma outra coisa em que não necessariamente precisavam usar escrituras. Vamos tratar da coisa de que talvez nem em todos os casos usassem a escritura para corroborar. Simplesmente o fato de terem testemunhado a ressurreição de Jesus Cristo. E esta é a parte pessoal. É como se a pregação de Pedro tivesse 2 alas, 2 falanges. Esta falange aqui tem a ver com o testemunho da ressurreição. Eu vi Jesus. Eu também, eu não teria acreditado, eu vi. E por que Jesus estendeu seus aparecimentos ao longo de 40 dias? Eu imagino que fez isso para mostrar a eles, principalmente aos apóstolos, aparecendo a eles em diversos contextos, mostrando a eles o suficiente para
não ter dúvida de que é Jesus. Porque se tivesse Jesus aparecido somente uma vez, talvez à noite, teria sido muito fácil ter atribuído aquele aparecimento ao cansaço, a uma alucinação, mas Jesus apareceu na hora de comer, apareceu milagrosamente, quase como se tivesse passado pelas paredes, de dia, à noite, no lago, à beira-lago, em diversos contextos. Então Pedro tinha certeza que era Jesus. E Paulo, em 1 Coríntios 15, quando fala das pessoas a quem Jesus apareceu, lista Pedro em categoria especial, como se houvesse uma visita que Jesus fez ao Pedro, em que esta visita foi uma visita para limpar a ficha definitivamente. Pedro, olha, o que você fez não importa mais, sou eu de novo. Não vamos ter nada entre nós mais. Tá? Nada que perturbe nosso. Você é meu, eu sou seu. Vamos, você é reinstalado. E Pedro recebeu isso. Então imagine a confiança que isso tinha. E podia falar sobre isso do lado pessoal. Eu vi Jesus. E eu diria o seguinte: sempre tem que haver na vida do obreiro algo sobre o qual ele fala com muita confiança. Porque é verdade que de vez em quando nossas pregações não são muito boas. Às vezes somos bons, às vezes não somos bons. Ou seja, às vezes parece que Deus se comunica por meio de nós, às vezes estão totalmente entupidas. Mas não importa. Há sempre algo em nossa vida para a qual nós temos confiança. Eu tenho confiança quando eu falo sobre Jesus, não porque eu tenha decorado certas coisas, mas eu tenho confiança de que do meu batismo, eu cresci na igreja, então foi mais do que 36 anos, eu cresci na igreja, mas a vacina foi válida a partir de fevereiro de 71. E de 71 eu tenho certos momentos na minha vida, certos momentos, certas situações em que é inconfundível a atuação, a condução do Senhor na minha vida, e esta é a minha base. Ou, como nós dizemos em Brasília, essa é a nossa praia. Embora Brasília não tenha praia, mas é meu terreno. Eu me sinto seguro. Eu me sinto seguro dando Deus chama para as pessoas. Pode ligar para mim, Ronaldo, são 3:30 da madrugada, Lula, só agora quero ver as chamadas de Deus. Topa? Topo. Vou lá. Todos nós temos que ter certos trechos da Bíblia, certas partes da Bíblia, em que falamos com muita confiança. Certas passagens que são nossa base. E você se acha que isso não é bíblico? Eu proponho que é bíblico. Você sabe que uma passagem que Pedro citou, ouviu de Jesus e citou ele mesmo, foi aquela passagem em que a pedra que os construtores rejeitaram, não é? Foi escolhido. Pedro cita isso na primeira epístola, mas ele tinha ouvido isso de Jesus, mas ao longo de 35 anos, aquela passagem tinha evoluído na mente de Pedro, e ele coloca esta passagem na primeira epístola. Então, eu diria que passagens como aquele salmo eram, em parte, a base de Pedro. Então, a outra parte, eu falei de dois falanges. Um, testemunhando da ressurreição, e você podia colocar Pedro diante de um esquadrão de fuzilamento, negue que você viu Jesus. E Pedro teria dito: Senhor, prepare-se para aceitar mais um servo teu. Prepare-se, porque eu não vou negar o que eu vi, o que eu apalpei. E a segunda base era simplesmente seu manuseio e sua compreensão das Escrituras. Este homem que sempre metia, qual é a frase que vocês usam? Meter os pés pelas mãos, as mãos pelos pés. Mas meter
os pés só testando vocês para ver se vocês... Que sempre fazia isso, mas depois de Jerusalém, no dia de Pentecostes, não faz isso mais. E não me cite, mas ele caiu em Gálatas 2, eu sei. Mas em geral, Pedro não foi um homem transformado pelo poder do Espírito Santo? Foi. Então, eu simplesmente concluo com o que Paulo disse a Timóteo: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. E todas as facetas da sua vida, capacitadas pelo Espírito Santo, começando a girar e rodar como uma roda, como um círculo, suavemente, sem trancos e barrancos, sem solavancos, um obreiro capacitado pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Observar? Alguns puderam ver, né? Eu estou aqui com uma missão, e uma missão muito especial, para fazer um convite muito especial para todos, a participar de mais um curso de capacitação da Palavra de Deus com todos esses obreiros, na cidade de Belo Horizonte, na verdade na região metropolitana, no nosso acampamento Retiro dos Pinheiros. É o ENOBH, mais um evento que realmente nós vamos ver Deus capacitando os homens dele. Aqui nós temos as informações, e normalmente nós usamos o ENOBH e o ENOC, não é? Para receber todas essas informações, receber todo esse encorajamento e entender como nós somos dependentes de Deus para nos capacitar. Esse convite é um convite especial para homens especiais. E esses homens especiais estão aqui, lutaram para estar aqui, para glorificar e honrar o nome de Jesus. Nós temos, eu tenho convites no bolso, depois vocês podem pegar comigo, nós vamos estar distribuindo, mas eu quero frisar bem que esse encontro nacional tem sido cada ano maravilhoso, como tem sido esse ENOC. Eu tenho visto a cada ano, tem 10 anos que eu tenho vindo aqui, e tem 10 anos que o Senhor tem me capacitado através desse trabalho. Tem 10 anos que o Senhor tem me abençoado muito, e nós podemos voltar para Belo Horizonte e estender essa bênção para a igreja lá. O Senhor tem acrescido pessoas, tem cada vez mais homens participando desse trabalho aqui, e da mesma forma tem acontecido com o nosso encontro em Belo Horizonte. Vocês estão todos convidados e também intimados a levar para a sua congregação esse convite e dizer para os seus irmãos nas suas congregações que eles são especiais e que eles são homens que Deus quer capacitá-los. Vocês podem então pegar melhores informações comigo, com o Jimmy, que está aqui também, o Marcos Sacramento, que está logo à minha direita ali também, para você saber sobre a inscrição, como vai ser, até quando. Mas contamos com todos vocês, ok? Deus abençoe a todos. Agora o Marcos Sacramento e logo em seguida o Instituto Sul do Brasil. Aleluias. Alegrai-vos sempre no Senhor. Parafraseando o apóstolo, outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. O tema do ENOB, viu, André? É vida vencedora. 12 a 14 de outubro, feriado das crianças, e nós adultos estaremos lá, se Deus assim o permitir. Sexta, sábado e domingo, 3 dias realmente, onde Deus vai falar de uma maneira como Ele sempre fala, poderosamente. Eu gostaria de agradecer aos irmãos de Campo Grande pela organização dos temas, da organização da parte aqui de dentro. Parabéns pela organização, parabéns pelo tema, muito bem escolhido, e parabéns pelos palestrantes até o momento. Também eu não poderia deixar de dizer, antes de falar da Escola Bíblica Mundial, de trazer em nome do casal de missionários Garibaldi, o Gary e a Karen, agradecimentos pelas orações de muitos irmãos que aqui estão e pelo Brasil, porque
No domingo retrasado, em retorno de uma viagem missionária, houve um acidente onde a filha mais velha deles, a Cíntia, de 10 anos, ela faleceu, e o evangelista e tio da Cíntia, que faleceu, quero agradecer as expressões do Brasil inteiro de orações e de preocupação pela nossa família e pela Igreja do Senhor na grande... Seja a maior escola do mundo, pelo menos... Senhor, entra no meu coração, Senhor, eu vim pedir teu perdão, Senhor, tenhas de mim compaixão, Senhor, eu quero te aceitar, Senhor, a minha vida terás, Senhor, o meu amor sentirás, Senhor, a minha fé tomarás, Senhor, desejo te encontrar. Não te afaste de mim, ó Pai, preciso muito eu de ti, ó meu Deus, vou te buscar bem mais, Senhor, quando eu deixar minha cruz, Senhor, vem me guiar tua luz, Senhor, quando avistar meu Jesus, Senhor, com ele eu quero morar, Senhor, entra no meu coração, Senhor, com teu perdão. Amém. Senhor, como um vaso nas mãos do oleiro. Se você sabe cantar, feche seus olhos. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça novo, Senhor. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Mais uma vez. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo, Senhor. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Muito baixinho, como tu queres. Como tu
começa na igreja com o treinamento desses obreiros ligados ao trabalho espiritual da igreja. E vai ser um privilégio, então, ouvir o Jerry Heydrich, que vem nos falar justamente sobre Deus capacita por meio dos obreiros. Ele tem feito, Deus tem nos capacitado, nos ajudado por meio de obreiros como o Jerry. Ele tem sempre ensinado, por exemplo, lá na Sercris, no seminário em Campo Grande, ele é realmente o professor que vem todo ano, porque o que ele nos ensina tem sido muito valioso e tem sido o convidado mais constante lá. E eu sei que como Deus o capacitou como obreiro para nos capacitar, ele vai ter algo também para nos falar, como sermos obreiros que capacitam e que fazem a vontade do Senhor. Então, Geraldo, vem nos ensinar o que Jesus te ensinou. Alô? Está me ouvindo? Mais uma vez, obrigado, Brian. O pregador estava desesperado, estava num sufoco danado. Tinha vários estudos para preparar o sermão para o domingo, vários estudos com não cristãos, com novos discipulados. E no próximo dia ele tinha marcado o seu encontro mensal com o seu guia espiritual, seu diretor espiritual, que dava conselhos para ele. Um homem mais velho, experiente e sábio, com que ele compartilhava a sua vida, ele dava respostas e tirava suas dúvidas. Ele pensou em até ligar para ele e desmarcar um encontro, e mentir para ele, inventar alguma coisa, que ele estava passando mal e não podia realizar esse encontro, mas mentir descaradamente para seu mentor espiritual estava fora da questão. Então ele foi e começou o encontro. E ele perguntou para o pregador, o guia, como vai sua vida espiritual? Ah, muito bem, melhor do que nunca. E seu casamento? Olha, melhor que Adão e Eva antes da queda. Nós estamos indo muito bem. E seus filhos, sua relação com seus filhos? Oh, perfeito, perfeito. Nunca passamos por uma fase tão boa. E a obra maravilhosa. Nunca foi tão requisito na minha vida. Deus está me utilizando. Essa fase quase que perfeita. Ele diz, e o guia ficou meio confuso. Então me fale do seu segredo, porque você sempre vem com um problema, com um desafio, com uma dúvida, com um pecado. E essa vez parece que está tudo indo maravilhosamente bem. Qual é seu segredo? Aí o pregador ficou, ele me pegou. Ele disse, não, eu tenho que ir porque eu tenho 2 estudos para hoje à noite. Ele disse, você pode ir, você está muito ocupado para o nosso encontro. Mas o pregador pediu a passagem. Eu quero o meu versículo, porque era o costume do mestre passar uma passagem para ele, passar o mês inteiro, lendo, meditando e pensando sobre a aplicação pessoal na sua vida. Me dá a minha passagem, você não vai ter tempo, vai voltar sentindo-se culpado, porque você não tem tempo para pensar nessa passagem. Diz, não, eu quero minha passagem. Aí ele escreveu rapidinho, deu para o pregador, ele saiu correndo e quase perdeu o ônibus, sentou no ônibus e lembrou da passagem. Quero ler aquela passagem do mês. E abriu e viu. Você é um Messias ou devemos esperar outro? Quer dizer, um dos grandes desafios em capacitar obreiros é nossa tendência, a tendência de cada um de nós, é de bancarmos de mini-messias nas nossas vidas. Pessoas que resolvem tudo sozinhas, por conta própria, andamos isolados das pessoas, invulneráveis, sempre fortes, sempre quase que impecáveis nas nossas vidas. Pensando, eu devo salvar o mundo e eu tomei o lugar do próprio Messias. Então, estamos aqui hoje à noite para desmistificar um pouco a vida pessoal, conjugal e familiar dos obreiros no Brasil. O obreiro
típico no Brasil, anda mancando, mas mancando escondido. As nossas vidas são sujeitas a fraquezas e às tentações, à desordem, à desorganização, à falta de prioridades. Somos sujeitos às feridas e problemas pessoais e conjugais e familiares de todos os membros das nossas congregações. Mas pior ainda, andamos mais isolados do que muitos membros. Eclesiastes 4:7 diz o seguinte: descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Bom, a tendência de todos os homens é de viver uma vida isolada e solitária, mas mais ainda a vida do obreiro. Porque nos abrir, abaixar as nossas defesas, nós temos muito mais a perder do que um mero homem da congregação. Então, qual é a solução para esses mini-messias? Nós andamos pelo Brasil, salvando o Brasil. Bom, uma solução é pegar uma serra cirúrgica e corta o topo do crânio, abre e derruba um monte de passagens, informações e dados bíblicos, fecha, sacude bem e manda para voltar para a obra. Faz parte da solução. Encher a cabeça com informação, mas informação não lida necessariamente, automaticamente em transformação. Passar muitos fatos a alguém não necessariamente forma caráter. Podemos ter muita informação, mas pouca aplicação. São meios impessoais e não muito aplicáveis. Em Tiago, o autor nos adverte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, quando nós enfatizamos uma certa forma de tentar formar, capacitar obreiros, podemos nos enganar. E a forma mais comum é isso que eu estou fazendo agora. Você coloca alguém na frente, um monte de alunos em fileiras, passa informações, algumas informações fascinantes, detalhes que eles nunca ouviram, passa essas informações e vocês vão embora e vão fazer alguma coisa com essas informações. O problema é que, dependendo de mais dessa forma de tentar capacitar obreiros, nós formamos mais ouvidores da palavra do que seguidores. Ouvidores do que seguidores. Ouvimos muito, mas não necessariamente seguimos. Inclusive, Tiago nos adverte, é perigoso até ouvir muitas aulas. É até perigoso prestar atenção durante muitas aulas. Por quê? Com essas informações, podemos nos enganar a imaginar que nós estamos nos tornando aquilo que nós sabemos. Fatos não necessariamente resultam em formação. E podemos nos enganar imaginando aquilo que eu sei, eu também sou. Que não é necessariamente uma equação automática. O perigoso é ouvir muitas aulas e saber muita coisa e adquirir muitos fatos e não ser mudado, transformado, capacitado. O estudo entre as maiores empresas do mundo sobre a eficácia de retiros, congressos, seminários e aulas de reciclagem das grandes empresas descobriu o seguinte: de todos esses eventos que os funcionários participaram, somente 6% dos participantes efetuaram uma mudança ou aplicação daquilo que aprendeu durante a reciclagem. 94% saíram animados, encorajados, mas sem implementar ou aplicar alguma informação que pegou durante o retiro. E desses 6%,
90% desses 6 mudaram alguma coisa porque implementaram alguma mudança ou aplicação dentro de 4 dias depois do evento. Ou seja, temos 400 pessoas, vezes 6%, 24 pessoas vão aplicar alguma coisa que eu estou falando agora, e vocês têm até segunda, terça, quarta, quinta-feira para implementar uma mudança na sua vida. Em Provérbios 27, 17. Como ferro afia ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, o método mais comum é que nós preparamos obreiros, e os obreiros entram no quê? Na obra. Estão na obra. E com o tempo, o que acontece com esse obreiro? Fica desafiado. Ele precisa ser afiado. O que a gente faz para afiar? A gente aplica um monte de aulas, seminários, palestras, e a gente faz isso com ele. E obreiro, e essas aplicações lubrificam, mas dificilmente penetra esse ferro. Mas é mais fácil e mais eficiente quando voltamos para a obra. E o que acontece? Cada vez menos afiado até ficar cego. Conforme Provérbios, o que precisa acontecer para afiar essa faca? Tem que ter contato com outro ferro para fazer isso. Para cortar carne de churrasco, tem que ter ferro contra ferro. O problema é que nossa tendência como obreiros é andar distante de outro ferro para nos afiar. Andamos próximos. Nós entramos na intimidade dos membros. Membros compartilham coisas que nunca compartilharam com ninguém. Mas nós conhecemos, mas acabamos desconhecidos. E continuamos desafiados, até cegos, como facas. Então, a solução é esse contato que a Bíblia nos fornece. Bom, qual o método de Cristo e Paulo? Vamos examinar um pouco o método de Cristo e de Paulo. Como é que Cristo capacitou seus 12? Bom, a primeira coisa que ele fez, ele construiu uma sala de aula. E sendo carpinteiro, ele montou 12 escrivaninhas. E ele colocou tolos e eles passaram 14 horas por dia e ele passando informações sobre como eles deveriam ser capacitados. E 14 horas por dia durante 3 anos, mas também deu apostilas para todos eles. Aí Cristo foi embora, o que eles fizeram? Eles foram numa copiadora brasileira, que não honra os direitos autorais de Jesus. Eles copiaram todas as apostilas e foram distribuindo essas apostilas. Então, Jesus criou 12 ouvidores que criaram cada vez mais e foram distribuindo. Esse foi o método de Cristo? Não. Qual foi a fórmula mágica de Cristo? Todo mundo tem sua caneta? Está pronto para anotar? Mateus 3, 7. Cristo escolheu os 12, e presta atenção, para estarem com eles. Todo mundo pegou? Para estarem com eles. Esse foi o método mágico de Cristo. Ele resolveu conviver com esses 12, 24 horas por dia, durante 3 anos. Ensinou Cristo? Sim. Pregou? Sim. Deu aulas didáticas? Sim. Mas fez muito mais do que apenas aulas didáticas para eles. O que ele fez? Com esses 12, às vezes, ele deu aulas especiais específicas. Ele contou coisas para eles que não contou para as multidões. Ele fez aplicações específicas. Ele explicou especificamente
e às vezes confrontou, e às vezes incentivou, às vezes questionou, às vezes aplicou especificamente na vida dos seguidores. E além disso, entre os 12, ele escolheu 3 entre os 12. Ele passou mais tempo ainda, especificamente, com esses 3. São João, Pedro e Tiago, que se tornaram grandes influências na igreja nova. Foram conhecidos como pilares na fé da nova igreja. Então, esse foi o método de Cristo. Dar aulas, sim, mas complementando essas aulas com aplicação pessoal, com contato pessoal, com seu modelo pessoal. Muito poder interpessoal passando entre Jesus e esses 3. E o impacto no 12 e mais ainda nos 3 era grande em termos de capacitação por causa desse método. A palavra de Deus é poderoso para transformar e capacitar os obreiros? Sim. Pessoas são poderosas e capazes para transformar a vida dos obreiros? Menos certeza agora. Bom, a palavra é sagrada e poderosa para transformar e capacitar obreiros. Sim. A palavra é sagrada por Deus. Os obreiros são sagrados? Consagrados? Bom, só me deram 20 minutos, então só vou ler uma passagem. 1 Coríntios 3,16. Somos santuário onde o Espírito Santo de Deus habita. Sagrados, Paulo diz. Então, obreiros são sagrados e instrumentos para transformar e capacitar a vida de outros obreiros, biblicamente? Alguns têm coragem de dizer sim. Então, a Bíblia é um dos instrumentos para capacitar, mas também o Espírito Santo que habita nos obreiros, nos santifica, e santificação é um processo transformador. Coisas santas transformam. Quando nós nos aproximamos a Deus, somos transformados. E Deus faz isso em nós e através de nós. Nós não somos apenas distribuidores de Bíblias. Aqui está a sua Bíblia, se capacite. Aqui está a sua Bíblia, se capacite. Essa Bíblia e esse poder transformador opera pessoalmente e interpessoalmente através de obreiros. Então, precisa haver um casamento. Vamos ver o que Paulo diz sobre isso. 1 Tessalonicenses 2:8. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também o quê? A nossa própria apostila. Muitos folhetos. Não, a nossa própria vida. Paulo não apenas distribuiu a Bíblia para as igrejas, mas ele distribuiu a sua própria vida, que era sagrada, santificada, com poder para transformar e capacitar os outros obreiros. Em Efésios 5:11 a 13, Paulo diz o seguinte: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, pastores, mestres, com o fim de, e na sua Bíblia talvez se escreva, preparar ou equipar os santos para a obra do ministério. Eis o tema desse fim de semana. E essa palavra, equipar ou preparar, é fascinante. Vem da raiz da palavra catarsis, que na sua raiz é uma palavra que significa consertar algo quebrado, endireitar algo torto, sarar algo que está doente ou precisando voltar para o original.
em Gálatas 6:1 e 2 Coríntios 6:1, o significado da palavra é restaurar. Restaurar. É uma palavra importante para o nosso movimento de restauração. Então faz parte da capacitação do obreiro, é de consertar, sarar, restaurar. Originalmente, a palavra foi utilizada para consertar redes que foram rasgadas ou quebradas. Então, para que nós possamos capacitar os obreiros, nós não apenas passamos técnicas em como dar aula, em como pregar, em como estudar, em como evangelizar, em como aconselhar, mas nós restauramos a vida pessoal. Obreiros quebrados, com falhos, com fraquezas, que precisam voltar para Deus, serem santificados nesse processo. É o sentido dessa palavra. Então, assim, um por um, pessoalmente e interpessoalmente, nós nos empenhamos em restaurar a igreja, obreiro por obreiro. Um mini Messias por um mini Messias. Pessoas falhas, quebráveis, mancando, escondido. Alguns exemplos pessoais meus. Mauro é um amigo meu que trabalha em Curitiba. Ele só prega de vez em quando lá. Ele dá mais aulas particulares. E quando ele dá aula na igreja, normalmente, ao mesmo tempo, eu estou dando aula para outro grupo de alunos. Então, dificilmente eu ouço ou participo de uma pregação ou aula. Porém, ele tem um grande impacto transformador na minha vida. Como assim? Sem dar aula. Nós tentamos viver a palavra. Nós abaixamos as defesas. Nós entramos na vida de um do outro, pessoalmente, e conversamos sobre as áreas em que Deus precisa nos restaurar. E assim, Ele está sendo um instrumento sagrado para me capacitar na minha vida pessoal, conjugal e familiar. O Brian Pestana. Ele é mais ou menos um bom professor. Todo mundo concorda? Uxi. Cada vez que eu ouvo uma aula dele, eu sinto assim, meio burrinho. Mas cada vez que eu escuto uma aula dele, eu ouço uma aula, eu penso, puxa vida, seria tão bom ouvir aulas assim sempre. Porque ele é um mestre. Porém, o impacto maior que ele está tendo na minha vida é que, pela graça de Deus, nós passamos de 1 a 2 semanas por ano juntos. Eu e minha esposa na casa dele, ele na nossa casa. E eu vejo Álvaro Pestana, que não está na frente de ninguém, mas está do nosso lado. Sendo o quê? Homem, filho de Deus, pai, marido, pessoa. Perfeito? Não. Filhos perfeitos? Quase. Não são. Mas ele e a esposa, eles são verdadeiros, genuínos. Eles vivificam a palavra para nós e eles estão nos transformando, nos capacitando. E cada vez que nós deixamos essa semana com eles, eu e minha esposa comentamos como tem sido um momento transformador. Não as aulas nos ajudam, mas a pessoa sagrada, instrumento de Deus. Alguém sente falta do Davi Meadows? Sim. Liguei para ele essa semana e contei o melhor aviso que eu já vi na história da igreja. Pessoas que querem sair cedo amanhã não devem, porque Davi não gosta e nem Deus. E ele lembrou desse aviso, o mais famoso na história de todos os tempos. Aí eu confessei para ele que eu fiquei com mais medo de que ele não gostou do que o próprio Deus.
Mas fazem quase 30 anos que Davi e Sara nos permitiram entrar na vida pessoal deles. E o Davi, ele tem sido genuíno comigo, muito gentil, muito generoso, muito aberto. Ele chora comigo, ele mostra ser gente, pessoa. Professor, ele é muito bom. Aluno da palavra, ele é incrível. Mas ele e Sara se tornaram instrumentos sagrados que vêm nos capacitando pelo poder do Espírito Santo, pela palavra vivendo, pela pessoa genuína que ele se torna na minha frente. E tem sido um privilégio para mim. Então, podemos nos capacitar com alguém na frente dando aulas, mas precisa completar, precisa casar esse método que eu estou tentando me empenhar nesse momento. Alguns estão prestando atenção, outros não. Precisamos casar esse método, alguém na frente, com esse de companheiro, conforme Provérbios, alguém que fica do lado e vai aplicando especificamente cada detalhe da palavra de Deus na vida de cada obreiro, para que possamos restaurar e capacitar homens de Deus. Bom, 20 anos atrás, alguns rapazes em Goiânia descobriram nos escombros de um prédio uma substância fascinante, azul, um pó quase que luminoso até no escuro. Levaram esse pó mágico para sua casa, compartilharam com seus parentes, com seus pais, e todo mundo gostou de brincar com esse pó. Eles fizeram como maquiagem, caras de palhaços, alguns colocaram nos lábios, eles brincaram de esconde-esconde, não podia porque à noite brilhava esse pó. Mas dentro de alguns dias, quase todos adoeceram. E dentro de uma semana, algumas até morreram. Porque o prédio onde acharam essa substância mágica era a clínica de câncer em Goiânia. E o material era Célsius 137 radioativo. Era utilizado nesse hospital para curar pessoas no tratamento de câncer, de radioterapia. E não foi devidamente removido. E o fascinante era que as pessoas que ficaram doentes ou morreram, muitos não tinham contato direto com o material radioativo. Eles tinham contato terceirizado com pessoas que tinham contato com esse material. Ou seja, o material tornou as pessoas radioativas que contaminaram outras pessoas. O Espírito Santo opera assim. A santificação é um tipo de contaminação. O contato entre obreiros nas nossas vidas, no dia a dia, quando abaixamos as defesas, quando corajosamente nós nos abrimos e procuramos ajuda, quando somos guiados por homens capacitados, nós ficamos capacitados, mas vivos, transformados, não à distância, ouvindo aulas, mas com proximidade corajosa e íntima. Então, Mauro, Álvaro, Davi e muitos outros, obrigado por terem contaminado a minha vida e me capacitaram como obreiro de Deus. Eu trabalho